Hoje trazendo um vídeo extremamente necessário. Talvez você possa achar bem polêmico, mas na minha opinião é extremamente necessário falar sobre o assunto. O tema do vídeo de hoje vai ser suicídio. Preste atenção. E traz café e vem com a gente nesse vídeo tão importante. Traz café. Então, a gente quer trazer esse tema. Nossos vídeos, como vocês sabem, ele é sempre pautado e tem uma pitada sempre de ayahuasca, que a gente traz essa medicina como uma ferramenta do autoconhecimento, como uma ferramenta de cura física, de cura mental, espiritual. Já já a gente vai falar o porquê da ayahuasca relacionada com o suicídio, tá? Mas vamos começar explicando um pouquinho. Eu gosto de falar, eu vou falar bastante nesse vídeo, porque eu tenho propriedade, eu já passei por isso. É uma coisa bem difícil de ser falada, tá? Por isso que a gente já colocou o nome do vídeo de Preste Atenção. Eu tive na minha adolescência momentos suicidas, nunca tive coragem de chegar de fato a fazer. Eu tive filha muito nova, eu tive a minha primeira filha com 16 anos, 16 para 17 ali. E eu comento isso com praticamente todo mundo, assim, que se a minha filha não tivesse vindo naquele momento, eu talvez nem tivesse mais aqui, dá até vontade de chorar. Não chora que eu choro também. Mas é difícil, mas importante. Então, me trouxe um auge de vida, assim, Deus ter me trazido ela naquele momento. Não estou dizendo para você ter filho, né? Cada um sabe o que acontece com a sua vida. Não foi algo programado na minha, mas que me trouxe bastante resultado benéfico. Foi difícil, é difícil ser mãe nova, enfim, mas foi bem importante. Anos depois eu fiz tratamento psicológico, fui diagnosticada como bipolar. Fiz tratamento por um bom período, com a terapia em si, com a psicóloga. Tomei remédio por pouco tempo, não gostei, não me adaptei. A terapia pra mim foi muito mais importante, porque a terapia me ajudou muito a me conhecer. Parei de fazer terapia porque é uma coisa bem cara também, né? Se não teria feito, eu acho que eu sempre fui da opinião de que todo mundo tem que fazer terapia. É sensacional. E momentos difíceis da vida que a gente vai passando, depois nunca mais tive nenhum pensamento desse tipo. Nada. E tive há pouco tempo, nós estamos em 2024, eu tive outra queda, assim, de situações que a gente acredita que Deus coloca na vida da gente, né? E eu engravidei. Teoricamente eu tinha diagnóstico de menopausa já, tava tomando hormônio, não podia mais ter filho, a médica deixou bem claro que não podia ter filho, só pra explicar. E me mandou parar de tomar anticoncepcional, porque eu tinha que tomar hormônio pra fazer reposição e tal. 6 meses eu apareci grávida. Eu sempre tive bem claro que eu não queria mais ter filho, eu já tinha 2. Não queria mais ter filho, então na minha cabeça era muito bem definida essa situação. E foi um choque muito grande pra mim, eu descobri, eu já tava com 4 meses de gravidez. E eu sou totalmente contra aborto, em qualquer sentido. Então era uma possibilidade que não se passava na minha cabeça fazer aborto. E eu tive que, digamos assim, foi um engolir aquela situação. E por quê? Começou muitas perguntas, por que disso, por que de aquilo. E aí, como a gente já consagrava a medicina, a gente tem uma certa frequência em consagrar a medicina, eu levei esse tema para uma cerimônia de ayahuasca. E é algo muito pessoal, assim, que eu vou dar só uma compartilhada rápida, assim, com vocês, para talvez ter algum sentido. Mas, enfim, na cerimônia me foi mostrado que eu estava muito doente, algo que ainda estava para se manifestar, e que como eu queria viver, foi trocado a minha vida, o meu tempo de vida, por eu cuidar de uma outra vida. Ou seja, Deus me mandou um bebezinho para que eu pudesse ter essa responsabilidade nas minhas mãos, e com isso eles me deram mais tempo de vida. Enfim, acredite no que você quiser, foi essa informação que me veio lá. E mesmo assim, era uma coisa que eu fiquei brigando muito comigo mesmo. Poxa, eu não quero, mas ao mesmo tempo eu não quero fazer aborto, o que aconteceu, E aí veio uma situação de eu quase perdi ela. Eu tive já um câncer no útero e aí quase perdi ela. Tive que fazer cirurgia. Só de lembrar de tudo que eu sofri. Tem que cortar o vídeo. Deixa, fica natural. Não foi uma situação fácil. Foi um processo bem difícil.
Se tu que tava passando, imagina, pra quem tava do lado já era difícil, imagina pra ti que tava passando. E graças a Deus passou. Desculpa, gente, eu tô tentando. Mas tá difícil. Então foi um período assim que foi muito difícil. Fisicamente, eu sentia muita dor, eu tive que fazer uma cirurgia pra não perder ela. Amarrar o colo do útero pra ele não abrir antes do tempo, que era o que estava acontecendo. Daí eu comecei a me culpar. Nossa, aí eu comecei a chave virou, sabe? Eu comecei a pedir perdão, porque eu me senti um monstro, assim, culpada por esse aborto talvez estar acontecendo, sabe? Do meu corpo estar rejeitando, enfim, não sei. Culpada porque eu não queria aquela gestação. E daí foi bem pesado por esse sentido. Daí eu comecei a chorar, porque aí eu queria muito a gestação. Foi bem complicado. Aí depois tive que fazer outra cirurgia um mês depois. Aí a médica falou que se não segurasse ali, não tinha mais o que fazer. E a partir dali era Deus que ia manter essa gravidez ou não. E eu tive que ficar de repouso. Eu sentia muita dor, gente. Vocês não têm noção, eu cheguei a tomar morfina. Eu fiquei internada 5 vezes. Eu tinha infecção urinárias graves, assim, de ter que sair correndo pro hospital. Graças a Deus eu tinha Guilherme do meu lado, assim, me ajudando. Ligava, Guilherme, vem pra cá correndo, porque eu tenho um outro filho de 5 anos. E eu tô indo pro hospital, eu acho que tô morrendo. Teve um dia que eu falei pra ele, Guilherme, não sei se eu volto. É tanta dor que eu sentia. E, enfim, e passou, né? Graças a Deus, aí tive o parto. E tudo isso mexe muito com os nossos hormônios, né? Eu já tava com os hormônios uma bagunça, pela questão dessa possível menopausa e tal, aí a reposição, aí vem uma gravidez, aí tudo, essa carga mental e física que traz uma gravidez que muda muito com os hormônios da gente. E pós-parto, assim, já é muito complicado. Aí a privação de sono que a gente passa com o bebê pequeno é muito difícil, gente, é muito difícil. Tem mães que acham que é super fácil, que é maravilhoso, assim, ó, parabéns, mas pra mim sempre foi difícil. E essa pós-parto é bem complicado, e cada criança é uma criança. Eu tenho 3 filhos, os 3 são totalmente diferentes. E foi aí, chegando, eu tive que contar essa história toda, gente. Desculpa aí a choradeira, mas tive que contar toda essa história pra chegar onde eu queria chegar. Aí eu comecei a ter pensamentos suicidas. A maioria dos vídeos que a gente vê de psicólogos, psiquiatras falando de suicídio, normalmente a pessoa se sente um fardo na vida dos outros. Eu nunca senti isso. O que eu sentia era que a minha vida estava muito pesada. Que era muita coisa para uma pessoa só, que era... Eu sei, assim, não é comparar, existe gente em situações muito piores. Mas é que pra gente é ruim aquilo que a gente tá passando, não o que o outro tá passando. Cada um sente de uma forma. É até mesmo uma dor, é uma comparação. Eu te falar que eu tô morrendo de dor, eu estou tomando morfina pra dor, e você me olhar, você vai dizer, ok, eu entendo a tua dor, mas na verdade você não tá sentindo. Então eu entendo que não entendo, sabe? Então é muito isso, o momento difícil que você está passando é muito particular teu. As pessoas podem até ter compaixão e dizer eu entendo, mas no fundo entender assim é complicado. Não passa pelo sentir, né? Não tá... Eu falava muito antes de ter o câncer lá, olhava para as pessoas que tinham, que apareciam com o diagnóstico e tal. Poxa, seja forte, né? Vai passar e tal e tal. Mas quando eu recebi o diagnóstico, nossa, meu mundo acabou. Eu só chorava, assim, foi uma coisa horrível. Até que você consegue ir compreendendo as coisas. Não, calma, vai passar, vai ter tratamento, vai ter cirurgia, vai ter... Sabe? Mas enquanto você recebe ali a paulada, é difícil. Então é muito fácil falar pro outro, né? Por isso que o suicídio é uma coisa tão... O suicídio é a depressão, né? Eu acredito que o suicídio vem de situações depressivas, né? E eu tava ali num quadro depressivo, digamos assim. Eu tive que largar... sem escolha a minha vida, tudo, porque um bebê te tira tudo da tua vida, assim, muda completamente. Já foi uma gravidez muito complicada, então veio assim de um longo período nessa... Gente, eu não conseguia muitas vezes nem arrumar a casa, sabe? Não podia, eu não podia, e mesmo assim, às vezes eu mesmo com dor fazia, porque é difícil achar pessoas que te ajudem, sabe? Ou você tem dinheiro para pagar alguém, ou às vezes as pessoas também têm o ritmo dela, que não é o mesmo que o teu. Então, recebi, assim, a ajuda da minha filha, do Guilherme, me ajudou bastante também, tem meu marido. Mas não é como a gente fazer, né?
Então você se sente assim, tu, poxa... tu realmente ficou no estado de onde não podia fazer nada. E a Iris é uma pessoa que ela gosta de se movimentar, ela se movimenta muito. E chegar num ponto onde você tem que realmente ficar de repouso absoluto, imagino tanto que isso mexeu. Nossa, e foi do nada, assim, sabe? Sei lá, às vezes quando você vem devagarzinho, no repouso, enfim, sei lá. Pra mim foi muito frustrante, assim, porque eu sou muito ativa mesmo, eu não consigo ficar parada, sabe? E aí foi bem chocante. E depois do parto também foi complicado, porque com o bebezinho te limita, você não consegue fazer nada. Ela é muito grudada comigo, eu não sei se energeticamente isso se tornou pela situação toda, mas ela é extremamente grudada comigo. Eu saio da visão dela assim, é um choro sem fim. Agora ela tá com 10 meses, tá ficando um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim tem as suas questões, enfim. Mas aí eu entrei nesse período de pensar em suicídio. Do nada, sabe? Vinha assim uma raiva de estar vivendo, uma raiva de não quero mais estar aqui, não quero. E o que eu quero passar pra vocês é perceber os sinais nas pessoas. Porque é difícil, a gente esconde, eu digo por mim, e eu vejo por conhecidos que eu tive que cometeram suicídio, a gente começa a analisar a vida dessa pessoa, e antes, assim, você, cara, que momento, eu não percebi nunca que essa pessoa estava depressiva, ou que tinha momentos suicidas, assim, que tinha pensamentos, nada. Um amigo meu, ele tinha momentos assim, ele usava droga, ele usava cocaína, ele bebia muito, era esse o foco, sabe? Então, existe, a gente estava até vendo um vídeo da psiquiatra Ana Beatriz, que ela é sensacional, para ter um pouco mais de embasamento do suicídio, e ela fala as porcentagens ali, o grande índice maior de suicídio é das pessoas bipolares, aí depois vem os depressivos, os usuários de droga, e por último, assim, os esquizofrênicos, sabe? Então, o usuário de droga meio que tá ali muito próximo dos que são bipolar, né? E então são pequenas coisinhas que você pode observar. E aí eu, como já tô nesse caminho do autoconhecimento, como já tô nessa observação, já fiz terapia, eu começava a me observar. Só que muitas vezes a vontade de acabar com a minha vida era tão grande e tão momentânea, era assim, ó, é um estralar de dedo. Gente, não é que você fica maquinando ali, tendo ideias e como eu vou fazer, não. Vinha assim uma coisa, simplesmente eu vou cometer suicídio. Muito programa, espontâneo. Né? Não se programa para isso. É como se fosse um pico ali de energia, de momento, de uma sensação ali que se você estiver na condição certa ali pro acontecido, Olha, eu vou dizer que eu não fiz, eu não sei porquê. Eu não cometi em muitos momentos que eu tive de pensamentos suicidas, em um período aí de quase 2 meses, sei lá. É muito instantâneo, assim, é muito rápido a vontade. E nada mais faz sentido. É uma sensação assim, ó, de que essa vida absolutamente nada faz sentido. A única coisa que eu acho que me segurou mesmo pra não fazer era a minha total responsabilidade que eu tinha em cima desse bebezinho, dessa minha filha. Eu acho que era o que me segurava. Não, peraí, ela tem responsabilidade dela. A hora que alguém chegar em casa e ficar com ela, eu vou ali cometer suicídio. Era mais ou menos isso, meu pensamento, sabe? E foi difícil, assim, eu lutava contra esse pensamento. E aí o que eu comecei a fazer? Eu percebia que esse sentimento vinha e passava. Vinha e depois passava. Então, em momentos que eu tava bem ruim, eu ia pro quarto, chorava e dormia. Fazia minha bebezinha dormir e dormia com ela. Aí, às vezes, quando eu acordava um pouco melhor. E aí eu tava entrando nesse ritmo, sabe? Até o momento que eu pensei, não, Guilherme, eu preciso conversar contigo. Porque é muito difícil, tá? A gente tem muita vergonha. Eu, pelo menos, sentia vergonha de estar sentindo isso. Porque a gente tem muito mais a agradecer na vida do que reclamar. Então, eu pensava, poxa, eu não tenho nada pra reclamar. E por que eu tô tendo esses pensamentos? Por que eu, sabe? Guilherme, tá acontecendo isso. Tô tendo esses pensamentos, eu preciso de ajuda. Que eu não quero fazer. Mas o pensamento veio. E aí a gente marcou de ir numa cerimônia. Falei, vamos tomar ayahuasca. Eu tive que ficar toda a gravidez como... Se você não sabe, você pode tomar ayahuasca mesmo grávida. Eu tomei. Só que como veio essa situação de ser uma gravidez de muito risco, eu tinha que ficar de repouso... então eu não tomei mais. Eu fiquei todo esse período aí, quase 1 ano, sem, sei lá, 8 meses, não sei quanto deu, sem consagrar a medicina. Então eu cheguei nesse momento ali, a minha bebezinha tava o quê? Com 4 meses? 4 meses já, eu acho que na hora que a gente foi. Eu falei, eu preciso ir, porque senão daqui eu não vou seguir adiante. E a gente marcou a cerimônia, foi. Eu conversei com a dirigente da casa, falei, ó, tá acontecendo isso. Eu tô com pensamentos suicidas.
aqui é a minha chance, assim, ó, me ajuda, pelo amor de Deus. É tão difícil de falar, gente. Por isso que a gente tem que falar sobre suicídio. A gente tem que conversar. Quando você perceber algum sinal que é muito difícil de perceber. Você percebeu em mim algum sinal de suicídio? Não percebi. Nessa conversa toda, nessa convivência toda que eu tenho com a Iris, é algo muito silencioso, sabe? Porque realmente são picos. Tem dias que ela estava muito bem, tinha dias que ela já não estava, e assim, era coisa de realmente muito oposto. Um dia muito aqui em cima, outro dia muito aqui embaixo. E não tinha muito equilíbrio, foram dias assim. Então, tipo assim, quando a pessoa não conversa contigo, tu não vai imaginar que a pessoa vai se suicidar, tu não vai imaginar... esconde, tu mente, a gente viu, nesses vídeos que a gente viu sobre suicídio, é uma característica bem marcante que eu falava também, que eu queria sumir. Então, se você perceber que alguém tá usando essa frase, eu quero sumir, ou eu quero morrer, presta atenção. Presta atenção. Lógico, tem muita gente que usa, assim, tem aquelas pessoas que são bem dramáticas, sim, que acabam usando isso de uma certa frequência, mas se a pessoa não é dessa pessoa dramática, que é o meu caso, eu nunca fui dramática, eu não sou de fazer showzinho, eu não sou... E eu usava esses termos, assim, em poucos momentos, mas eu usava, minha vontade de sumir, minha vontade de... Eu não usava tanto a palavra morrer, porque eu acho pesado, assim, com crianças dentro de casa e tudo. Mas eu usava muito a palavra sumir, minha vontade de sair daqui e sumir, nunca mais aparecer. Então, tu vê, o Guilherme convive muito comigo, não percebeu, minha filha não percebeu, ninguém percebeu. Teve a minha sobrinha, aí eu perguntei pro Guilherme depois, eu comentei só com ele. Eu falei depois, você comentou com a minha sobrinha, porque a minha sobrinha vem muito aqui. E aí eu falei, ó, preciso de ajuda, preciso que você fique com a minha bebê, pra eu tomar ayahuasca, porque eu não tô me sentindo bem. E ela olhou pra minha cara e falou, você tá tendo pensamento suicida? Aí eu falei, sim, como é que você sabe? Eu pensei em segurar e falar não. Mas aí, como eu tenho esse trabalho de autoconhecimento, eu falei, não tem por que mentir, eu vou me abrir, eu vou falar que sim. E daí logo desabei, chorar e tal, ela me abraçou, ela, calma, você não tá sozinha, a gente te ajuda, isso vai passar. Mas é algo assim tão, eu não sei porquê, dói muito falar sobre isso. A gente quer realmente esconder. Por isso que eu acho que é um choque tão grande para familiares e amigos quando a pessoa comete suicídio, porque a gente não deixa perceber, tá? Eu não deixava perceber, pelo menos eu acho que eu não deixava. E quando eu falei sobre o assunto, realmente todo mundo ficou meio assim. Sim, a gente que tá do lado, a gente imagina mil e uma coisas, mas a gente não leva pro extremo, assim, né? A gente não leva pra esse lado. A gente imagina, pô, a pessoa, ela tá com raiva, a pessoa, ela tá muito feliz, a pessoa, ela tá com ódio, a pessoa... muitas pessoas ainda comentam... Ela tá só com TPM. Muitas pessoas ainda comentam, nossa, mas o que essa pessoa só tá reclamando? Nossa, mas essa pessoa tem tanto a agradecer... A gente não e percebe. Aí entra o sentimento de culpa. Exatamente. Por isso que a gente não quer falar. Quando a gente tá com pensamento suicida, a gente não quer falar exatamente por isso. Eu me culpava. Porra, minha vida não é tão ruim assim pra eu estar aqui reclamando e querendo me suicidar. Só que não tem uma coisa palpável assim que você diga, olha, eu quero me suicidar por este motivo. Parece que é uma coisa tão, sei lá, é tão banal. É a mesma coisa que você pegar uma xícara de café e tomar. É tão simples. A vontade vinha, a mesma vontade que você tem de tomar um café era a minha vontade de me suicidar. Simples assim. Vinha e sumia, mas daqui a pouco vinha de novo. É complicado, então a gente quer trazer essa informação pra você ficar bem de olho. Eu conheço outras pessoas que tiveram alguém da família que se suicidaram e acabam se culpando. Esse meu amigo, eu comentei com o Guilherme, eu me senti culpada por meses, porque era desde criança, assim, praticamente, sabe? E aí você fica pensando, meu Deus, como que eu não percebi, como que eu não ajudei, como que eu não, sei lá, tu fica pensando em mil e uma coisa que você podia ter ajudado pra tirar a pessoa daquilo lá. Só que se a pessoa não fala, a sociedade não fala sobre suicídio, ninguém fala sobre suicídio, porque se tornou assim, não podemos divulgar sobre suicídio porque incentiva. Eu acho que é o contrário. Acho que você dá abertura pra pessoa falar... Tem que ser falado, porque esse breve momento que a pessoa tem esses pensamentos, que a pessoa tem esse impulso de querer cometer esse ato, uma conversa, uma pessoa ali do lado, é o tempo necessário que a pessoa precisa para poder esse sentimento, essa sensação passar. Ajuda. Nossa, como ajudava um pouquinho que eu falava, eu já me sentia bem melhor, sabe? Quem quer se suicidar não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor. Isso. Quer acabar com o sofrimento que ela tá sentindo. Não é a vida, é a dor.
Então é muito importante conversar, é muito importante saber o que está acontecendo, é muito importante você também se abrir com outras pessoas, e se você vê esses sinais, é muito importante você incentivar a pessoa a se abrir a uma terapia. Eu tenho casos assim, né, na família de pessoas com tendências suicidas, e assim, muitas vezes me passa o pensamento na cabeça de largar tudo que eu tenho aqui, ou que eu estou fazendo aqui, ou a minha vida, para poder estar do lado dessa pessoa, porque às vezes me vem o sentimento de culpa de, pô, eu poderia estar fazendo alguma coisa, eu poderia estar ali ajudando, eu poderia estar ali incentivando, mas também não cabe só a nós. Isso, é o que eu falei pro Guilherme. Sim e não, porque assim, ó, é a gente que precisa perceber quem tá passando por isso, precisa se perceber, precisa procurar ajuda, que foi o que eu fiz. Eu falei, cara, eu não quero me suicidar, mas esse pensamento não sai de mim, então o que eu vou fazer? Eu busquei o que eu tinha dentro de mim, dentro da nossa jornada, que é a medicina da ayahuasca. Eu não tô dizendo pra você ir lá tomar a medicina, principalmente se você nunca tomou. Vai primeiro, eu vou deixar aqui na descrição uma psicóloga que trabalha com a medicina da ayahuasca, mas ela faz todo um trabalho psicológico antes e depois. Ela é sensacional, é Paula alguma coisa, eu vou colocar aqui. Se for o teu caso, entre em contato com ela, sabe? Então não é que eu tava indo numa coisa que eu não conhecia, a gente já consagra a medicina há anos. Eu sei do poder curativo da medicina, a gente conhece muitas pessoas que se curaram de pensamentos suicidas, de depressão, de vícios, de coisas tenebrosas que não conseguiam sair, e com a ayahuasca conseguiram sair. Então, após isso, eu consagrei 2 vezes, tá? Depois eu fui numa outra cerimônia. Foi, né? Foi, a gente foi acho que umas 2 ou 3? Não, 3 não. 2, foram 2. Aham. Eu acho que deu 1 mês, aí eu comecei a ter os pensamentos de novo, eu falei, não, Guilherme, vamos de novo, que ainda não curou o que precisava curar. Daí eu fui numa segunda cerimônia, e mesmo assim, com bebê pequeno é complicado, sabe? Eu, por mim, eu gosto de ter uma frequência de consagrar a medicina, pelo menos se desse uma vez por mês, mas sim, eu com criança pequena em casa é complicado, ter que deixar, porque não é 1 hora que você vai, você perde ali em torno de 8 horas, porque até que você vai, consagra, são em torno de 6 horas que você fica lá, aí até voltar pra casa. Então tem um período aí que você tem que ficar ausente. Mas olha, pra mim foi o que puxou lá do fundo. E se eu tivesse em condições financeiras no momento, eu também estaria fazendo terapia com psicólogo. Mas eu me autotrabalho estudando, e esse trabalho que a gente faz de estar divulgando os vídeos, de estar ajudando outras pessoas, isso traz sentido pra minha vida. Eu comentei com o Guilherme ontem ainda, eu falei, nossa, eu nunca tive tanta certeza no meu propósito na minha vida, que eu acho que é o teu também, que a gente se encaixou tão perfeito nessa questão. Isso aqui me traz um bem-estar tão grande de gravar os vídeos. Essas gravações a gente conversa muito, a gente estuda muito, então traz muito autoconhecimento. A gente está aprendendo com a gente também, está aprendendo com as situações, com as coisas que a gente fala, com as conversas, com os comentários que tem. Então é muito gratificante tudo isso daqui. Realmente, nessa conversa que a gente teve ontem ainda, eu peguei e falei, cara, eu tô mais empolgado do que nunca. Agora trouxe uma luz momento. Pra nossa vida, né? Uma coisa tão boa. Porque é o que a gente gosta, né? A gente passa por questões individuais, questões juntos, a gente conversa muito. Eu, assim, não consigo sentir tudo que a Iris sente quando ela tá passando por esses processos, mas acho que a gente tem uma conexão tão profunda que eu não consigo olhar pra ela e não me emocionar, não chorar, não sentir. Até um milagre ele não chorar muito no vídeo. Tá se controlando. Deu uma segurada, deu umas escorridas aqui, mas assim, geralmente eu sou boca aberta. Eu já não sou de chorar, não. Eu não sou nunca de chorar, assim, isso é uma coisa que veio também junto com essa dificuldade que eu passei agora. Mas trouxe muito aprendizado, tá, gente? Meu Deus, ressignificou muita coisa na minha vida, que eu acho que é isso é o mais importante de quando a gente tá passando algo que a gente acha que é um problema, uma dificuldade gigante, algo que a gente não vai conseguir superar, ou você olhar pra trás e dizer, caramba, nossa, quanta coisa eu aprendi com isso, como mudou a minha visão sobre muitas coisas, sabe? Ainda tá sendo difícil, mas... nossa, mudou muita coisa, assim. Então a gente tem que olhar pra trás e perceber, pô, o que Deus, o que o Criador tá querendo me mostrar com isso que eu tô passando agora. Você tentar ressignificar e dar sentido mesmo pra aquilo. Porque se a gente fica só apegado na dor, no sofrimento, no que tá de errado, ai meu Deus, imagina se eu tivesse ficado assim, Deus tá me punindo, ou sei lá, eu tô na merda e nunca vou sair da merda. Sabe aquelas pessoas que puxam o fato de ser vítima e fica agarrado naquilo? Não. Ressignifica isso, né? Igual uma fênix, volta lá, queima tudo que precisa queimar e depois volta à vida. A gente tem que dar muita importância para esses momentos, que são esses momentos que trazem aprendizado pra gente. Mas é isso, o que a gente quer que você observe, se você tem esses pensamentos,
procure ajuda, converse com alguém vai também ser recíproco, né? Porque às vezes você conversa com alguém que a pessoa muitas vezes de repente vai te julgar, vai dizer vai achar que é mimimi, vai para de historinha, vai criar a tua vida, sabe? Porque tem gente assim, frescura, tem gente assim, eu acho que é por isso que a gente segura também. Sim. Porque se a gente for comentar com alguém vai ter sempre alguém que vai falar esse tipo de merda. Liga pra muitas vezes eu pensei em ligar para aquele número lá que tem uma central de ajuda, né? Eu não sei como é o nome. Eu cheguei a procurar no Google, eu falei, vou ligar, digo, eu não vou ligar não, porque se eles pegarem o meu número, daqui a pouco eles descobrem onde eu moro, vão falar, olha os pensamentos que vinham, vão falar com alguém da minha família, eu não quero que ninguém da minha família saiba, então eu não ligava. Olha que loucura, gente, o que passava na minha cabeça. Até que o momento que eu criei coragem, eu falei com o Guilherme. Porque eu não queria mesmo, vinha esses pensamentos, mas eu não queria me suicidar. E a medicina tem muito disso, e tem muitas outras pessoas que trabalham dentro de hospitais, tá? Tem eu vou deixar aqui na descrição também, procura ali, um centro de um psiquiatra que estuda há 30 anos, tá? 30 anos. Aí é uma outra medicina, que é a ibogaína, que também é de uma planta, mas ele faz isso dentro de um hospital ali, com consultório, exames médicos antes, consulta psiquiatra e psicológica antes, depois, aí você faz o tratamento no final de semana, e assim, ó, é um dia e no outro dia você tá novo. Então, reseta, né? Então existe coisas naturais para te tirar disso, né? Ou se você também vai no médico e toma antidepressivo, se for esse o caso, né? Eu sou meio assim com o remédio. Eu acho que o remédio em si, ele não te cura, ele apenas tira os teus sintomas. É benéfico? né? Não vai cometer suicídio, mas também às vezes não vai a fundo ali o que precisa ser mudado. E outra coisa que você vai ouvir de um psicólogo também, você precisa ressignificar a tua vida, né? Exatamente. Se for um psicólogo bom, um psicólogo, psiquiatra que receita remédio, se for ruim, ele vai só te receitar o remédio e pronto. Se for um psicólogo bom, com isso, né? Ele vai te receitar um remédio, mas também vai dizer, ó, você tem que ressignificar a tua vida, você tem que mudar aquilo que não tá te agradando, começar a fazer coisas que te agradam, voltar a fazer coisas que te agradam. Então, no momento da maternidade, isso também é difícil, porque assim, não é que eu posso hoje, eu vou acordar e eu vou correr na praia, a gente mora na praia. Não posso, porque eu tenho um bebê em casa e mais um outro filho de 6 anos. Então, não pode. Aí você tem que começar a fazer aquilo que você, dentro do teu alcance, você consegue fazer. Dá pra fazer. Aí o teu financeiro também não ajuda. Você vai, vou fazer uma academia. O financeiro já não ajuda aqui, não ajuda ali. Aí você não, sabe? É complicado, mas você tem que buscar meios de fazer coisas, de se aproximar de coisas que te tragam conforto. E às vezes é uma coisa boba, às vezes é fazer tricô, crochê. Às vezes tudo que você precisa fazer é voltar a fazer aquilo que te deixava bem. E isso é muito importante. A gente se reconecta de novo com a gente se reconecta, você volta a ficar bem, né? Pelo menos naquele momento ali. E isso é importante cultivar no nosso dia a dia, isso é importante cultivar na vida da gente. Não deixar de fazer as coisas que a gente gosta, não deixar de fazer as coisas que a gente se sente bem fazendo e conversar. É muito importante conversar, mas como a Iris disse, conversar com quem realmente tem interesse em te ouvir. E é tão louco assim falar disso, mas quando a gente tá por esse período, a gente não vê alegria em nada, né? A gente não vê felicidade em nada, é como se o mundo ficasse preto e branco. Eu citei que a gente não... Olha que linda essa imagem aqui, toda colorida. Mas quando a gente tá nesses estágios assim, é como se isso aqui fosse tudo preto e branco, não importa. Então, faz uma coisa que você gosta. Naquele momento você não tá gostando de nada, você tá odiando tudo. Você tá tão odiando tudo que não tá nem aí em viver ou não, né? Então, por isso busca uma ajuda, busca se ressignificar tudo isso. Seja com a medicina da ayahuasca, seja com terapia, seja com remédio, mas busca, porque é um período que tem como tirar isso de você, tem como arrancar isso de você. A gente vê aqui no nosso canal pessoas que têm ali relatos de 20 anos de depressão, que já tomaram tudo quanto é tipo de remédio e não ajuda, que a gente, de certa forma, a gente incentiva sim a tomar a medicina, mas com consciência, né? Não adianta, sei lá, tomar ayahuasca sem autoconhecimento nenhum, se conheça, que é o principal. Então, fazer uma terapia e depois partir para uma ayahuasca, eu acho assim muito interessante. Muito benéfico. Ainda mais para você que vai de primeira vez, né? E tem todas essas questões, todas essas questões depressivas, às vezes suicidas. É muito importante realmente estar fazendo uma terapia ali para poder começar a se autoconhecer, para depois pensar em ir numa cerimônia de ayahuasca. Porque a cerimônia de ayahuasca, se você nunca foi, assim, é bem pancada, tá? É bem fisicamente. Ela te traz as limpezas, vômito, diarreia, dor. Eu já tive cerimônias que eu senti muita dor no corpo inteiro.
E aí traz as limpezas mentais ali, você revive muitos traumas, você revive... Então esteja bem consciente de que vai ser uma coisa assim, não é... eu vou tomar o chá e vou me sentir bem. Não, vai te massacrar antes de te trazer um bem-estar, tá? Exatamente, porque vai na raiz da sua questão, né? Você tem depressão, você tem pensamentos suicidas, aonde isso começou? Onde é que tá isso? O que aconteceu na sua vida que te trouxe todo esse sentimento, toda essa sensação? A medicina, ela te leva para esse momento, ela te leva para isso. E você vivencia isso, você revê isso para poder compreender e entender o que está acontecendo e de onde veio tudo isso para poder ter a chance de ressignificar e transformar a sua vida. Então ela é muito intensa. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal que fala da parte científica da ayahuasca. Assiste lá também, que é bem interessante, que explica isso. A ayahuasca, por exemplo, você tem conexões. Eu dou bem o exemplo da televisão com a tomada. Você tem essas conexões neurais que formam aquilo que você é e seus pensamentos. Daí a ayahuasca, ela tira esse plug da tomada e faz com que você tenha essa oportunidade de ressignificar. Ou seja, essa tomada aqui já está podre. Eu vou tirar o plug daqui e você vai conseguir conectar nessa outra tomada, que é uma tomada mais nova, uma tomada que é mais saudável. Né? Então isso te dá a oportunidade de ressignificar tudo. Então tem essa importância, esse lado científico da medicina. E para a nossa cura é muito importante a gente ter consciência do que aconteceu, do que acontece. É muito preferível você ter consciência realmente do que acontece com a sua vida, o que aconteceu com a sua vida, do que tu ficar de olho tapado. Porque só tendo consciência do que aconteceu, você consegue ressignificar. Só sabendo das coisas que acontecem dentro de si, dos sentimentos, que às vezes você nem sabe que está aqui dentro, para você estar ressignificando a sua história. Então, isso aconteceu contigo. Tudo bem, e agora? O que você vai fazer com isso? Entendeu? Quando eu estava nos períodos ruins, eu não via cor em nada, né? Como eu já expliquei. Mas quando eu estava num momento um pouco melhor, que eu não estava com pensamento suicida, só estava, digamos, triste, eu muito falava... Aí eu falava pro Guilherme, depois de contar para ele dos pensamentos suicidas, eu falava assim, Guilherme, a gente precisa trazer isso à tona. Porque hoje eu entendo o que, por exemplo, esse meu amigo cometeu suicídio. Porque é uma coisa tão instantânea, então a gente tem que trazer esse alerta. Agora eu tô no lado da moeda. Porque quando eu tive esses pensamentos suicidas quando era adolescente, eu já nem me lembro mais o que me levava a pensar daquele jeito, eu não me lembro. E agora foi tão firme assim, foi tão recente, e a gente já tinha o canal, né? A gente tinha dado uma parada com o canal, porque eu não tinha nem condições físicas nem psicológicas de gravar, pra vocês terem uma noção. Então a gente abandonou até o canal. E eu falei, não, a gente precisa trazer isso precisa ser informação pública, assim, as pessoas precisam saber, precisam falar, porque é muito, uma coisa tão... Gente, é igual ligar um botão na tomada, assim, é tão simples, se apertou, é mais ou menos isso o suicídio, é tão simples, É aquela luz acesa que tu pega e pum, desligou. E a gente precisa trazer essa informação e salvar pessoas, porque, como diz a psiquiatra ali, Ana Beatriz, 90% dos casos são curáveis. São curáveis. Gente, é um índice muito alto, muito Sim. alto. Para tu ter noção, o antidepressivo, ele ajuda em torno de 30% só. Olha quão baixo é. E a conversa com terapia, às vezes com medicamento, muitas vezes só com terapia, só o fato de conversar, foi o que ela falou, só o fato de conversar com alguém, às vezes a pessoa liga para aquele telefone lá que eu falei, a pessoa já, de ter conversado com alguém, ela já desiste de cometer. Entendeu? Então 90% é muito alto. E tá aumentando, assim, as pesquisas dizem que o suicídio tem aumentado absurdamente. Absurdo, uma coisa de louco, e principalmente entre jovens. Sim. Então vamos ver o que está acontecendo aí, o que está acontecendo que está levando as pessoas a pensar nisso, né? Vamos na raiz do problema, se é um problema social. O meu problema eu vejo muito mais como foi um distúrbio químico do meu corpo, dos hormônios, né? Depressão pós-parto, juntou isso também, e o fato de eu ter sido arrancada da minha vida pra ficar, digamos, eu brincava que eu tava em cativeiro, né? Eu tava em cativeiro dentro de casa, não podia fazer nada, literalmente nada, até levantar pra cozinhar era uma coisa horrível, eu sentia dores, enfim. Então, eu acho que juntou esse trauma psicológico ali, desse período, junto com os hormônios e causou essa merda toda. Então, tem que buscar o que é que tá te levando a isso, e tem cura, gente, por favor, tem cura, procurem ajuda. Se precisar conversar com a gente também, pode chamar. No que a gente puder ajudar, a gente ajuda, porque às vezes só o simples fato de você falar já vai ajudar.
Sim, é muito importante você entender que é importante você sentir. Se tá triste, sinta a tristeza. Não fica com esse fardo pesado que às vezes a sociedade coloca em cima da gente, de que você tem que ser feliz o tempo todo, você tem que ser agradecido o tempo todo. Você não tem que ser isso o tempo todo. A gente é composto por muitas emoções. Então é muito importante você dar espaço para poder sentir todas elas, entendeu? Então, às vezes esse fardo que a sociedade coloca em cima da gente, ou que as pessoas colocam em cima da gente, que você tem que ser feliz o tempo todo, às vezes você se vê obrigado a crescer e nos momentos que você não está sendo, você se culpa, porque, cara, por que eu não tô sendo, entendeu? E aí vem aquela enxurrada, esse tipo de pessoa você deleta da sua vida, aquela pessoa que de repente pode falar assim pra você, nossa, mas você tem uma filha maravilhosa, olha a vida maravilhosa que você tem, você tá reclamando do quê? E aí te deixa mais pra baixo ainda. Esse tipo de pessoa não vai te ajudar. Se afasta porque não vai te ajudar. Vai te botar mais no fundo do poço ainda. Bota mais pressão, Teve mais um carga. dia, eu até comento com o Guilherme, assim, se eu pudesse tirar essa imagem da minha cabeça e mostrar pra vocês, teve um dia eu coloquei uma rede dentro da minha sala, que a minha bebê gostava tanto de ficar no colo, gosta ainda, e ela é tão pesada, ela é tão gordinha, que cansava muito meus braços. Aí eu botei uma rede pra minar ela nessa rede. E aí teve um... vou tirar de novo. Vou segurar. Teve um dia que eu tava tão naquele dia, assim, que nada tinha cor, que eu deitei com ela na rede e comecei a chorar. Ela botou a mãozinha... Gente, ela tinha 3 mesinhos. Ela botou a mãozinha dela em mim, assim, me olhou no fundo do olho e sorriu. Tipo, foi como se ela falasse assim, mãe, eu tô aqui, isso vai passar. Nossa, eu chorei mais ainda. Me arrepiei tudo. Foi tão lindo, assim, mas e me puxou um pouco, assim, sabe? Aí eu olhava pra ela, viu, filha, por isso que a mãe não vai. Porque tu é o meu. Minha âncora nesse momento. Gente, desculpa. Tomara... Deu até saudade da Olivia. Tomara que dê pra ouvir bem. Tomara que o vídeo tenha ficado muito bom. Desculpa ter chorado, mas é que pra mim ainda é muito forte. Tá muito vívido ainda, né? É muito forte e é muito difícil trazer esse tema. Dá vergonha, porque assim, quase ninguém da minha família sabe. Quase ninguém sabe, na verdade. A gente não mostra isso. Então eu me abrindo aqui com vocês também tá sendo bem. Eu estou me abrindo porque eu quero ajudar outras pessoas a sair dessa situação. Tá? Então, estou expondo tudo isso aqui pra poder ajudar. Porque senão eu jamais falaria. Então é isso, gente. O vídeo já ficou bem grande. E esse vídeo serve pra você também, que se culpa por alguém da sua família ter se suicidado, ou você conhecer alguém que cometeu esse ato, e você de certa forma se culpou. Não se sinta culpado, porque na verdade você realmente não é culpado. Ninguém, se eu cometesse suicídio, ninguém ao meu redor seria culpado por não perceber, porque eu não deixava perceber. É uma coisa comigo mesma, não era, ai meu Deus, será que o problema era comigo? Será que... Não, é uma coisa muito individual, é uma coisa muito vazia e simples, sabe? Então não se culpe. Mas serve de alerta para você perceber que são pequenos detalhes, assim, micro detalhes, para você perceber se alguém está precisando de ajuda. Exatamente, se você tem alguém conhecido que dá esses sinais, ou que se abre um pouco para poder falar sobre isso, dá atenção. Não deixa a pessoa de lado, a Deus dará. Dá atenção, conversa e ajuda no que for possível dentro do que você consegue ajudar. E assim, já fica a minha dica aqui, a minha revolta. Eu sei que vocês estudam pra caramba, porque mexer com a mente de alguém tem que ter muito estudo mesmo. Mas, gente, psicólogo, terapia com psicólogo devia ser uma coisa mais acessível. É muito caro. Não é pra todo mundo assim, ó. Gira em torno de R$200 uma sessão, gente. Uma sessão cura quem? Ninguém. Você precisa no mínimo uma por semana. No mundo que a gente vive, no Brasil, isso é surreal de caro, sabe? Podia ser uma coisinha mais acessível. Eu sei que vocês estudam muito, mas, gente, é difícil. É a vida da gente. Não sei se sou eu que sou, né? Eu não sou tão pobre assim, mas é pesado, pesado. Então tá, gente, um beijo, até o próximo vídeo. Se sentirem e quiser conversar, pode chamar a gente que a gente conversa.